Fala pra gente como é que foi esse processo de descoberta vocacional, Certo. de deixar tudo pra seguir Jesus. Achavam no começo que você estava meio doido, meio louco. Exatamente. Como é que foi? Primeiramente, gostaria de saudar a todos que estão em casa, a saudação franciscana de paz e bem. Agradecer pelo convite, por estar aqui nessa nosso Fazendo Barulho, e agora hoje fazendo barulho vocacional e de modo franciscano. Olha aí, coisa boa. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje com vocês, partilhando sobre isso. Então, ao falar um pouco sobre a minha vocação, né, como foi o meu despertar vocacional, Exatamente. eu gosto de falar sobre a minha origem, de onde eu venho, porque foi dali que brotou essa curiosidade vocacional que depois brotou e hoje é uma vocação na igreja, uma resposta na igreja. Eu sou um jovem de Fortaleza, como a Deune colocou, que tenho já os meus 33 anos, entregando aqui a idade, Mas viu? tá jovem, Estou jovem. Ainda que você falou, eu sou um jovem. Exato, a né? idade de Cristo, Pois né? é. A idade de Cristo. Então, sou daqui de Fortaleza, o meu bairro de origem é ali no Jardim Guanabara. Sou fruto da paróquia de São Pedro e São Paulo, que é a paróquia que, digamos assim, me geriu. Foi um berço ali pra exatamente, você. o meu berço vocacional foi a paróquia São Pedro e São Paulo, lá no Jardim Guanabara, Quintino Cunha, aqui em Fortaleza. Tenho mais 2 irmãos, a minha mãe também, o meu pai já falecido. E então, primeiramente, eu gosto de dizer isso porque foi ali que eu abracei a minha primeira vocação, que é a vocação à vida. Sim. Através do cuidado junto à minha família, o cuidado dos meus pais, o cuidado junto aos meus familiares. E nesse cuidado, em meio à família, vem os primeiros sacramentos. Fui então batizado muito jovem, criança na verdade. Família desde cedo ali colocando. Exatamente. Eu nos caminhos da fé. Isso. Eu fui batizado com 2 meses de vida. Nossa. E aí, então, aos meus 10 anos, fiz a primeira Eucaristia, recebi Nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. E eu me recordo que nesse período, num período da catequese, né, como nós chamamos, eu tinha assim, uma vontade tão grande de poder receber a Eucaristia. E foi algo que, de mim mesmo, foi uma atitude minha de procurar minha mãe e dizer, eu quero fazer a catequese. Nossa, que diferente. Geralmente é as mães que empurram. São as mães que empurram. Exatamente. Domingo de manhã era a minha catequese. 8 horas da manhã eu tinha que estar lá. Nossa. Pensa como eu acordava feliz. Eu imagino. Em pleno domingo. Em pleno domingo. E então foi uma atitude minha voluntária. Eu me recordo que uma tia minha, ela me deu um caderno que tinha o nome assim, Jesus, e dentro de cada letra daquele caderno tinha uma beira do mar. Um caderno belíssimo. Antes de iniciar a catequese, eu todo dia ia lá, pegava aquele caderno e disse, tomara que comece logo a catequese. Então, fiz a primeira Eucaristia. Em seguida, eu já me engajei na igreja. Participei de um movimento, que hoje esse movimento é chamado de Movimento Eucarístico Jovem, lá na minha paróquia São Pedro e São Paulo. Mas na época era chamado de outro nome, era chamado de Cruzadinha Eucarística. Então participei desse grupo durante 4 anos. Ali eu comecei a poder servir na igreja e também a missa dessa turma, né, de crianças de 10 anos, 11 anos, 12 anos, que era chamada a Cruzadinha Eucarística, sob a coordenação da tia Rosário. Um abraço, tia Rosário. Inclusive a tia Rosário, eu digo assim, a senhora é a intercessora de muitas vocações. Olha aí. Porque da minha paróquia brotou muitas vocações. E os catequistas também são belíssimos, aqueles que conduzem Exatamente. a gente. E então, ali, o meu primeiro trabalho na igreja, sabe qual foi, Deune? Qual? Foi na missa de 7 horas da manhã do domingo. Eita! Como participando desse grupo da Cruzadinha, estar na porta da igreja e dizer o seguinte para cada um que entrava: bom dia, seja bem-vindo à casa de Deus.
este foi o primeiro serviço que eu fiz na igreja na minha vida. E aí então, conforme a gente ia passando o tempo dentro daquele grupo da cruzadinha, a gente começava a desenvolver outros serviços. Começava a fazer a leitura na missa, e o medo. Começava a fazer as preces. E a vergonha. E a vergonha imensa, com 10 anos, 11 Sim. anos. Então, para uma criança aquilo ali era bem mais. E tudo isso eu fiz de modo assim, sentindo. Hoje as pessoas olham assim, você fez de modo voluntário. Eu digo assim, eu fiz sendo inspirado pelo Espírito Santo. Desde o início. E então, me engajando dentro do grupo dos jovens ali, desse grupo de cruzadinha, e participando da Santa Missa frequentemente, eu comecei a olhar aqueles jovens que ficavam ao lado do padre. Como é o nome desses jovens? Os coroinhas. E aí começou a brotar dentro de mim um desejo, uma paixão de poder querer ser coroinha. Eu me recordo do dia que eu fiz a inscrição para ser coroinha. Olha aí. No sábado, eu fui para a missa, e nesta missa tinha um coroinha chamado Eduardo, que devido à idade, ele estava se despedindo do grupo. E então ele estava na missa servindo, e essa era a última vez que ele estava servindo como coroinha. Quando foi no outro dia de manhã, um amigo meu disse assim, tu quer ser coroinha? Outro Eduardo. Chegando outro Eduardo para servir. E aí ele me levou à casa do Sérgio Mitoso, que era o coordenador dos coroinhas na época. E aí vamos fazer aqui a sua inscrição para o curso de coroinhas. Quando eu falei o meu nome, Eduardo, ontem saiu um Eduardo. Hoje entra. Hoje entra um novo Eduardo. E então fiz o curso de coroinhas, me tornei coroinha. E aí, tanto que isso foi no ano de 2004, 2003. Eu saí dos coroinhas para entrar no convento. Então eu fiquei aí quase 10 anos na igreja, vivendo no serviço paroquial, vivendo como coroinha. E então, quando ali eu tinha já os meus 20, 21 anos, eu descobri, através de amigos da igreja, os frades capuchinhos. Então esse foi seu primeiro contato com a vocação franciscana, o despertar. Exatamente, nesse encontro de 2011, junto aos meus amigos da paróquia, ali eu tive esse primeiro contato com a vocação franciscana capuchinha. Foi um encontro que aconteceu lá no Seminário Seráfico, e para mim, o resumo que eu tenho daquele encontro, que foi um encontro bom, animado, divertido, mas assim, não é isso que eu quero, não. Chegou no fim do dia, Sim, teve essa conclusão. Não é isso que eu quero, seguir esse estilo de vida. Então, no primeiro momento, foi assim, não quero isso. Mas o que é que acontece? Naquele período, eu estava fazendo faculdade, estava estudando o curso de Estatística na Universidade Federal do Ceará, e então eu estava encantado com os números, Sim. com a perspectiva de uma vocação profissional. O futuro, né? Exatamente, mas você sabe que Deus, quando pesca, Quando ele pesca bem feito, né? Quando foi no ano seguinte, em 2012, eu sempre tive um costume de, sobretudo com a minha avó, quando ia ao centro, ia passar ali nas Paulinas, nas Paulos, numa livraria e comprar um livro, um livro católico, comprar um livro que eu pudesse ler, né? Sim, sempre gostei de cultivar, exatamente. Gosto de cultivar esse exercício de leitura, de leitura de livros católicos. E então, um dia passando numa livraria dessas, eu encontrei um livro sobre a vida do Padre Pio. Eita! Fui ler sobre este mais, nada frade. menos. Exatamente, fui ler sobre este frade chamado Padre Pio. Aí vi que Padre Pio era um frade franciscano. Padre Pio era um frade capuchinho. Aí, o que são os franciscanos e o que são os capuchinhos? Era óbvio que eu já sabia quem eram os franciscanos, porque eu já estava numa vida de igreja. Então, a gente aqui, sobretudo aqui no Ceará, a gente nasce já sabendo quem é São Francisco. É verdade. São Francisco muita devoção. de Canidé. Então, sempre na infância, indo a Canidé. Mas aí eu pude ter, a partir da leitura desse livro,
me veio o despertar e a reflexão sobre, assim, eu estou pensando na minha vocação profissional, mas a minha vocação à vida. O que é que o Senhor deseja de mim? Isso me veio nessa época. Então, adivinha quem foi que eu procurei? Quem? Os frades capuchinhos. Não Os tinha como ir pra outro canto. Exatamente, os mesmos frades capuchinhos que no ano passado, no ano 2011, Sim. eu tinha dito, não quero isso. Procurei os frades capuchinhos, procurei o Frei Roberildo, para poder iniciar um discernimento vocacional junto aos frades capuchinhos. E então, foi a partir daí que mensalmente eu ia até o convento e juntamente com outros jovens participava dos encontros vocacionais. E como é que foi a reação da sua família quando soube disso? Você era estudante de estatística, já planejando tanta coisa para o futuro. Exatamente. A família, ela, como eu estava estudando, a família, ela já lhe planeja dentro de um sonho. Sim. Que é o quê? Ele daqui a pouco irá se formar, ele daqui a pouco terá a independência financeira dele. Natural, né, mesmo? Exatamente, o que é natural e acontece com muitos. Ele daqui a pouco vai constituir a família dele. Aí eu chego e digo isso para... Joga um balde de água fria. Exatamente. Era como se eles estivessem construindo aquele castelinho de areia. Eu cheguei e destruí aquele castelinho de areia. Eu entendo perfeitamente. Aconteceu comigo também. Entendendo? É algo que acontece com a nossa vida, não é? E então eu cheguei primeiramente falei com a minha mãe, e aí eu disse, mãe, eu tenho um desejo de ser frade capuchinho. Você já tinha preparado ela ou já chegou assim? Ela acho que ela já suspeitava. Eu acho que ela via eu indo para o convento dos frades. Eu me lembro que uma vez ela assim do nada disse assim: olhe, não vai inventar essa história de querer ser frade não, viu? Que frade vai embora. E então eu disse para ela. Na hora os olhos dela ficaram assim cheios de lágrimas. Mas ela entendeu, ela compreendeu que aquilo que eu estava dizendo para ela era o meu desejo, profundo desejo vocacional de servir a Deus e de servir a igreja e de servir a humanidade. Quando eu fui falar para o meu pai disse assim: se é isso que você quer, se é isso que você deseja, vá em frente, seja feliz. E agora quando eu fui falar com a minha avó... Eita! Aí a minha avó também, teve confusão? Não teve assim... A confusão foi ela não aceitar. Foi ela assim, obviamente se emocionou. Ela disse, eu queria entender o porquê que você está tomando essa decisão. Sim. Mas... todas elas, a minha mãe, meu pai, a minha avó, são pessoas de igreja, pessoas religiosas, que entenderam, compreenderam que esse era o meu desejo vocacional. Sim. Que essa era a minha vontade, era de ser um frade franciscano capuchinho. E para poder ser frade franciscano capuchinho, tem que sair de casa, tem que ir para o convento para viver essa experiência. Nossa. E então, assim, e outra coisa que eu gosto de dizer também, o porquê que eu falei dessa minha origem. Porque hoje, quando eu olho para trás, essa vocação que hoje eu estou aqui a cada dia dizendo sim a ela foi alimentada desde o meu carinho e amor junto à minha família, depois junto às atividades da vida paroquial, lá na minha paróquia São Pedro e São Paulo. Então tudo isso alimentou a minha vocação para depois dar a minha resposta. Foi sedimentando o teu chamado, Foi sedimentando o meu chamado. A vocação, ela não é assim, da noite para o dia. Não, ela é um processo. Muito embora a gente ache que às vezes ela é mágica da noite para o dia, mas quando você olha para trás, hoje, há 10 anos, eu olho para trás e eu vejo que toda essa caminhada que eu fiz na minha paróquia, que eu fiz junto aos grupos, que eu fui ali vivenciando a fé, me permitiram ter uma base sólida para poder dizer assim: sim, Senhor, eu quero ser um frade franciscano capuchinho. Olha aí que legal.